Peguem a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Esse é o propósito da igreja. A gente vem para glorificar a Deus, orar junto e abrir a Escritura e ler o que a palavra de Deus quer falar para nós. A palavra de Deus é o que está registrado, e nós vamos ler a palavra de Deus e exortar a palavra. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler apenas um verso, o versículo 9. João 10, 9. Vamos ler. Eu vou pedir para nós lermos juntos. É um versinho só, um versículo. A igreja me segue lendo junto, tá? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. É o Senhor Jesus fazendo um discurso para os que estavam ali presentes, e isso ficou registrado. Para quê? Para que chegasse em nós. Deus guardou a sua palavra. Gente, são mais de 2000 anos. O que não aconteceu nessa terra em 2000 anos? A Escritura foi um dos livros mais perseguidos. Mesmo assim, Deus segurou ela para chegar até nós. E esse versículo, Jesus está falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Bom, primeira coisa que a gente tem que entrar aqui, que a gente tem que entender: por que ele criou essa metáfora? Eu sou a porta. Primeira pergunta. A segunda: por que Jesus está fazendo essa comparação? Entenda uma coisa: ele não está inventando nada. Nem ele, nem os demais personagens da Bíblia, eles inventavam as coisas. Todo o discurso e tudo o que Jesus falava estava baseado em um livro. Eles viviam por esse livro. Eles só falavam desse livro, que é o livro da lei de Moisés. Hoje o crente, tudo que ele fala, ele está se baseando no quê? Na Bíblia, não é? Tudo que o crente fala, tem debates porque o outro está fora da Bíblia. Esse aqui está fora da Bíblia, aquele lá não está falando. Naquela época era a mesma coisa. Jesus não está inventando essa parte, eu sou a porta. É aí que tem a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, para a gente buscar na palavra, porque é que Jesus usou essa metáfora, eu sou a porta. E é o que a gente vai falar hoje, a gente vai pregar sobre isso. E quando a gente ouvir isso, vai falar: meu Deus, que mensagem poderosa que ele está passando para os judeus. Só para vocês entenderem como nada é por acaso, lembra a parte de Nicodemos, que ele fala: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes, 5 vezes mais. Vocês acham que ele falou aquilo da boca para fora? Ele inventou aquilo? E aquilo estava na lei. Ele só estava dizendo que estava na lei. Ele estava dizendo: eu vou cumprir a lei. Zaqueu, me perdoa, eu confundi Nicodemos, João 3 com Zaqueu. Então, isso é só para vocês entenderem. Nada que está sendo falado ali é por acaso. Então, quando Jesus fala: eu sou a porta, não está falando aquilo por acaso, né? Eu vou ler uma passagem aqui para vocês. Êxodo, capítulo 26. O livro de Êxodo, capítulo 26. Quem for rápido para poder abrir, pode até acompanhar. Versículo 36. Está falando assim a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 26, versículo 33. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino, torcido e de obra bordada. Então ele está dando ordem para preparar a porta da tenda, a entrada,
a entrada do tabernáculo. Também em 1 Crônicas capítulo 9, versículo 17, está falando assim: Salum, filho de Coré, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério e e eram guardas das portas do tabernáculo. Irmãos, só para nós entender, quando Jesus fala eu sou a porta mais conhecida naquela época, a única porta com que eles falavam era a porta do tabernáculo, a porta de entrada no lugar santíssimo. Era ali a ideia que eles tinham de entrou naquela porta, você está diante de Deus, no tabernáculo de Deus. Deus, quando cria o tabernáculo e a presença dele saía do meio do tabernáculo com aquela fumaça, todo mundo via Moisés conversando com aquela fumaça. Deus, ele fez isso de propósito para dar a ideia de que a presença dele estava ali, naquele tabernáculo. E aquela porta, você não podia passar por ela de qualquer maneira. Você não podia passar por aquela porta. Aliás, não era qualquer um que podia passar naquela porta. Em primeiro lugar, você tinha que ser levita, você tinha que ser sacerdote. E depois daquela porta tinha uma outra porta santíssima, para entrar no santíssimo lugar, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, irmão, os judeus, eles tinham uma ideia, e isso era falado ali na época dele, que a porta, agora vocês vão começar a entender, a porta significava o caminho, a verdade e a vida. E o que foi que Jesus falou quando ele disse que ele era a porta? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem à presença do Pai, se não vier por mim. A gente pode até nem entender isso quando lê, mas os judeus ali estavam entendendo toda a mensagem dele, e por isso eles ficaram irritados com ele. Esse homem está se fazendo do quê? Quem ele pensa que é? Ele é o templo, ele é o tabernáculo, e não foi isso que Jesus falou? Eu vou derrubar esse templo e reedificá-lo em 3 dias, um tabernáculo eterno para o Deus Pai, da qual ele é esse tabernáculo, o próprio Senhor Jesus. Uma obra nova, um novo tabernáculo estava sendo criado. Ou seja, eles não estavam entendendo, aliás, eles entendiam, mas achavam tudo aquilo uma loucura vindo daquele homem. E nenhum de nós pode se achar melhor do que aqueles judeus, nenhum de nós. Hoje a gente entende isso porque está tudo registrado, porque tudo se cumpriu, e Deus nos deu a mente para crer. Se nós estivéssemos lá, vai saber se a gente também não ia gritar, solta Barrabás, porque era um homem pobre e comum, que vivia na periferia. Nazaré era uma cidade periférica, um homem pobre, simples, filho de alguém que eles conheciam. É o marceneiro, onde a gente, quando quebra uma cadeira, leva para ele consertar. Esse é filho do marceneiro, ele está dizendo que ele é alguma coisa. Como que nós vamos crer nesse homem? Só se Deus quiser, meu irmão, porque aquele povo estava com uma venda nos olhos. Deus colocou aquilo para o bem de toda a humanidade. Está lá em Isaías capítulo 6, ele falou: eu vou tampar os seus ouvidos, e eu vou fechar os seus olhos, para que vocês não vejam e não creiam e não sejam sarados, até o tempo que Deus determinar. E aí a mensagem veio para todos nós, uma mensagem livre, para que todo aquele que nele crer. Essa é a mensagem universal. A mensagem para o judeu: só vai vir aquele que Deus quer, aquele que Deus chama. Vocês estão presos aí dentro. E a mensagem universal em Marcos 16:16: ide a todos, e quem crer, ele já passa a responsabilidade para a pessoa. Aquele que crer e for batizado será salvo. E aqui Jesus Cristo, cada pregação dessa, cada discurso, ele está fazendo um discurso transformador, porque aqueles homens sabiam qual era a mensagem que ele estava passando. Irmão, o significado de você dizer essa não é mais a porta, esse não é mais o templo, é a mesma coisa que dizer Deus está derribando a lei de Moisés, está acabando a lei. Não vai, eu sou a autoridade.
Está em mim agora a palavra da verdade. Mas ele estava inventando isso? Não. Eu não me lembro aqui qual é a passagem exata, mas Moisés já havia profetizado sobre isso. Moisés já havia determinado. O que foi que Moisés disse? Olha, vai chegar dias, e vai chegar um tempo, e que Deus vai levantar um varão como eu, e quando ele vier, a ele deis ouvidos. Moisés está passando o bastão. Há 1000 não sei quantos anos atrás ele já falou: quando ele chegar, é a ele que vocês têm que ouvir. O que significa isso? O que ele está querendo dizer? Não deve me ouvir mais. Não é mais a lei que vocês vão seguir. Segue ele, vai atrás dele, sigam. Ele é o caminho, ele é a porta e ele é a vida. Moisés está dizendo: vai atrás dele, é ele. Foi exatamente o que João Batista fez. O que João Batista? Eis aí o Cordeiro. Ele ficou todo empolgado, todo animado. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ide após ele. E nós, irmãos, o nosso trabalho é o mesmo. Nós não temos nenhuma mensagem nova para trazer. Se alguém disser para você: eu tenho uma mensagem nova, eu tenho algo novo para trazer, fica ligeiro, foge disso. O nosso trabalho hoje é de papagaios do Evangelho, repetir aquilo que já está sendo dito há 2000 anos. Repetir é multiplicar a palavra de Deus, que é a palavra de Jesus, que são os que os apóstolos e os discípulos replicaram. Ninguém trouxe uma palavra de si mesmo, nem mesmo o próprio Cristo. O que Cristo disse quando ele estava aqui? Eu vos falo as palavras que eu ouvi junto de meu Pai. Nem ele inventou. O que ele disse? Eu só trouxe aquilo que o Pai mandou falar. Eu vos trouxe, eu estou trazendo para vocês. Essa é a mensagem, irmão. E não se preocupe, né? Se ela é simples, a mensagem simples, eu vou pregar só isso aí não vai segurar o povo. Quem segura o povo é a própria palavra. É a palavra. Aqueles que se alimentam por ela fica. Aqueles que querem outras coisas que não é a palavra de Deus, eles vão embora, porque não querem Deus, não querem a sua palavra. Eles não querem entrar pelo caminho, não querem passar pela porta, porque eles não têm vida. A porta do tabernáculo, irmão, ela representa Jesus. Como assim? É pela porta que você tem acesso a Deus. Quem entrar por essa porta estará na presença de Deus. E essa pregação, ela não vai parar aqui. Tem uma explicação da porta e por que é que nós somos batizados com água. Nada disso é inventado. Tudo disso é tirado das Escrituras Sagradas. E Jesus disse em João capítulo 14, ele fala para os seus discípulos no versículo 6. Jesus declara que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Eu sou a porta, né? Então, meu irmão, qual a importância dessa metáfora de Jesus dizendo que ele é a porta nos dias de hoje? Para a gente fazer uma aplicação para os dias de hoje, ou seja, quem passa pela porta? Quem eram as pessoas que passavam pela porta do tabernáculo? Os sacerdotes, como o irmão falou. Não eram os sacerdotes? Eram os sacerdotes que passavam por aquela porta. Mas quando Jesus fala, eu sou a porta, ele está chamando a gente para passar por essa porta. E se ele está chamando você para passar por essa porta, significa que ele vai transformar você no quê? Sacerdócio, sacerdote. Olha só a transformação que Jesus está fazendo. E ali em 1 Pedro, que vai falar do sacerdote, na carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele está dizendo assim: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, irmão, para entrar, para o sacerdote passar por aquela porta, teria que passar por alguns ritos para passar por aquela porta. E um deles era, ele deveria se banhar.
ele tinha que tomar um banho, ele tinha que ser ungido e tinha que colocar roupas sagradas, as roupas consagradas para aquilo, que foram fabricadas para aquilo, para que ele estivesse santo e apresentável para passar na porta e se apresentar diante de Deus. E o que Jesus está fazendo? Ele chama: vem, seja batizado com água e com o Espírito, ou seja, ele está te lavando e te ungindo, para você passar por essa porta, para que você tenha condição então de se apresentar diante de Deus, como um sacerdócio. Como assim um sacerdócio? Irmão, por mais que você seja uma pessoa humilde, simples, Deus te chamou para interceder pelos outros, pelas pessoas, por aqueles que não têm Deus, para levar a mensagem e interceder por elas aqui na terra, porque vocês estão limpos, vocês foram lavados por água e pelo sangue de Jesus Cristo, para que vocês pudessem se apresentar diante de Deus. E Deus ouve o que vocês falam. Deus ouve, porque vocês não foram lavados com qualquer água, vocês não foram ungidos com qualquer óleo, vocês foram ungidos com o sangue do Filho dele. Deus ouve, irmão. Então, tudo isso, irmão, existe um motivo, existe um porquê. E Jesus Cristo, ele diz que aquele que não for batizado, aquele que não crer e não for batizado, não será salvo. Essa é a regra que ele dá, é a regra universal, para que a gente possa levar esta mensagem e apresentar. O crer e o batismo é como se fosse uma preparação ali para que a pessoa receba o sacerdócio dela, de Jesus Cristo. É claro que tudo isso é uma metáfora, irmão. A gente está fazendo uma comparação com a lei, porque nada foi inventado. A lei foi aperfeiçoada para a graça. Os sacrifícios foi feito uma vez, perfeitamente, com a morte de Jesus Cristo. E todos os outros elementos foram todos transformados por um elemento eterno, um elemento perfeito. Então, quando Jesus Cristo diz, e a palavra fala, que Ele nos chamou para o sacerdócio real, Ele está nos chamando para invocar a Deus e interceder pelos que não crê. Porque se o fogo eterno ainda não desceu sobre a terra, ele não desceu por causa de um povo santo que tem nessa terra. Não porque eu e você somos santos, irmão, porque a gente não erra nunca, nós pecamos, mas o sangue de Jesus Cristo é que nos santifica. É o sangue dele que nos coloca em condição perfeita para nos entregar a Deus. Existem dois tipos de santificação que fala na Bíblia. A primeira é a santificação para a salvação. Jesus Cristo nos santifica com o seu sangue. A segunda é quando nós nos santificamos para que o nosso corpo seja servido como um instrumento de glorificação para Deus. Vida transformada. Pessoa que anda segundo a vontade de Deus. Pessoas que andam para que o nome de Deus seja glorificado. Então, irmão, o sacerdócio precisa ser lavado e ungido e receber vestes santas e limpas para poder entrar no tabernáculo. E é exatamente isso o que o Senhor Jesus ele fez por nós, né? Aquele que não desistir e permanecer seguindo Cristo, esse é o que vai vencer. Jesus Cristo vai dar vestes limpas, e de nenhuma maneira riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está escrito em Apocalipse. Jesus, irmão, e Jesus fez qual papel? Olha, nós somos o sacerdócio, comparando com a lei, o sacerdote comum, aquele que entra no primeiro estágio do templo. Você entra dentro do tabernáculo e ali você vai fazer orações de intercessões. E existe o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote ele fazia? Alguém escolhido pelo povo, que tivesse passado por todos os ritos de santificação plena e completa. Só ele podia entrar no sumo tabernáculo, que é o lugar santíssimo. Ele entrava ali uma vez por ano. Jesus Cristo é o que nosso? Nós somos o sacerdote, e ele é o que da igreja? Sumo sacerdote. Qual é o lugar santíssimo? Aonde está o lugar santíssimo? Está na glória de Deus. E ele entrou lá,
para provar que Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou no verdadeiro templo, porque tudo aquilo que os judeus fizeram era apenas uma réplica, era apenas um simbolismo da realidade que tem no céu. Tudo aquilo simboliza o que tem no céu, e Jesus Cristo entrou lá como sumo sacerdote para representar um povo aqui na terra. Um povo, nós levamos a oração a Deus e a Cristo, e Cristo junto ao Pai intercede nessas orações por nós, irmão. Portanto, é de você que vai vir as orações, aonde vai transformar a vida da sua casa, dos seus parentes, dos seus amigos. A nossa tarefa é levar a mensagem e orar por aquelas pessoas, porque é um trabalho feito de duas vias. Não é só pregação, é pregação e oração, para que a mão de Deus trabalhe e transforme essas pessoas. Esse é o nosso trabalho, irmão. E a lavagem e a unção, irmão. Os sacerdotes, eles se lavam com água antes de serem consagrados. E é por isso que nós, antes de dizer sou um discípulo, nós passamos pela água. Isso é uma metáfora. Provavelmente a Bíblia não fala exatamente por que é que João começou a batizar mergulhando ou espargindo as pessoas a água. Não fala exatamente. Então a gente cria o quê? Metáforas. A gente vai buscar no livro da lei o que mais se aproxima com aquela prática. E o que mais se aproxima é, antes de você servir a Deus, que era o sacerdócio, porque nós também somos chamados de sacerdócio, eles passam por uma lavagem de água, eles tomam um banho completo, são ungidos com óleo e recebem roupas sagradas e consagradas para só então entrar à presença de Deus. E não mudou, porque Deus é o mesmo santo. Deus não é santo, irmão, porque Ele, sabe, eu sou santo e eu quero que você me respeite como santo. Não é isso. Não é que Deus não quer que você se aproxime dele, porque eu sou santo, eu não quero que você se aproxime de mim. Não é. A própria santidade de Deus, ela consome o pecado. Não é porque Deus quer, é que se nós nos aproximar dele de qualquer maneira, sem que a gente tivesse purificado por Cristo, nós seríamos consumidos vivos. Nós simplesmente seríamos sugados. E é para isso que tem todos esses elementos de purificação, para que a gente possa entrar na presença dele e ser aceito, assim como Cristo também foi, assim como o Filho também foi. O que diz lá no Salmo 24? Salmo 24, irmão, praticamente parece que é aquele momento em que, quando você acaba, aliás, 1 de Atos dos Apóstolos, o que acontece em 1 de Atos dos Apóstolos? Jesus Cristo é ascendido aos céus, ele vai embora, e os anjos que estão ali, vê aquele povo olhando lá para o céu. Jesus já tinha sumido e eles continuavam olhando para o céu, e os anjos falam: ei, vocês estão olhando tanto para o céu? Assim como vocês viram ele ir, ele vai voltar. A impressão que dá é que quando você acaba de ler isso, e eu vou convidar vocês, guardem isso na memória, ou vocês anotem, lê 1 de Atos, a ascensão. Quando você acabar de ler, vai para Salmo 24, que parece que é a emenda daquela parte. É a emenda. Jesus some e a gente não está vendo mais, mas parece que o salmista estava vendo 24, e ele escreve o que acontece quando ele chega lá. E o que acontece quando ele chega lá, irmão? Salmos 24, Deus está sentado na sua glória, e ele está dizendo o seguinte: quem pode subir no meu monte, a minha presença? Quem pode vir à minha presença? Eu fiz o céu, eu fiz a terra, eu fiz todos os que estão sobre a terra. Quem pode vir à minha presença? É uma pergunta retórica. Ele está dizendo o quê? Ninguém pode vir. Ninguém é santo o suficiente que chega à minha presença. E está todo mundo o quê? Quieto, em silêncio. Mas de repente tem uma turminha que está lá no fundo, sentado lá no fundo, né? E vê lá fora alguém vem caminhando. E parece que quanto mais ele vem se aproximando, maior ele está ficando. Alguém que estava lá e foi embora, desceu. Então ninguém esperava, lá vem ele subindo. E o que o povo fala que está lá na glória? Provavelmente os anjos: levante os umbrais, ergam as vossas cabeças, ó portas, porque aí vem o Rei
da glória. Por que está mandando levar? Se eu falar para vocês, abre essas portas e aumenta ela aí, porque está vindo uma pessoa, vocês vão imaginar que essa pessoa é o quê? É grande, muito grande. E ele passou por aquelas portas para poder descer, e agora a porta não comporta mais a volta dele, porque ele voltou glorificado, santo, 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 nosso Senhor. Ele fala: quem é esse que está subindo no santo monte do Senhor? E ele subiu no santo monte, e ele foi queimado. Ele não foi queimado, sinal de que sim, ele é santo, e ele pode subir à presença de Deus pelos seus próprios méritos. Você vai subir, irmão, vocês vão subir, mas vocês vão subir por causa da morte de Cristo. O mérito é de Cristo, não é seu e nem é meu, irmão, porque se dependesse de nós nem chegaria perto do monte, já seríamos queimados, irmão. Nós vamos subir porque Ele subiu primeiro. Ele subiu primeiro. E é isso que tem preparado para nós, irmão. E é essa a mensagem que o Senhor Jesus tem para nos passar hoje, com esta frase que Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não passar por mim, irmão. Portanto, ide, irmão, leve essa mensagem, irmão, a mensagem do Evangelho. Essas pessoas precisam crer, elas precisam ser batizadas, porque se não passar por esse rito, irmão, não pode passar pela porta que é Cristo. Que é Cristo. Eu sinto muito não poder pregar para vocês alguma coisa gostosa, bonita, falar: vai embora que Deus vai virar seu cativeiro, vou fazer uma grande obra na sua vida. Mas se eu pregar isso, eu não estou pregando o Evangelho, eu não vou pregar a palavra de Deus. Esse é o Evangelho nu e cru, que diz qual a nossa real situação. A nossa real situação é de pessoas dependentes de Cristo. A Bíblia só fala dele, não fala de mim e não fala de você, irmão. Desde o primeiro sacrifício da Bíblia, desde o primeiro evento já fala de Jesus, até o último capítulo da Bíblia só fala de Jesus, não fala de mais ninguém. Por que só fala dele? Porque ele é digno de toda a honra e toda a glória, irmão. Toda a honra e toda a glória é dada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O nome dele é Jesus Cristo. Nós não nos gloriamos na nossa mensagem, nós nos gloriamos na mensagem dele. É dele, não é a nossa. Lá em Apocalipse capítulo 12 está falando que quem são as pessoas que venceram? São aqueles que guardaram o testemunho nosso, o testemunho de Jesus Cristo. É o que está escrito lá. Aqueles que guardaram. O que é? Aquele que confiou nele, guardou o testemunho dele. Qual que é o testemunho dele? O testemunho é que ele é santo, puro, verdadeiro. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. E ele morreu para tirar o nosso pecado e pagar a nossa dívida com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, e é ela que a gente tem que levar. Porque se depender de nós, irmão, a nossa mensagem não vai longe. Ela não vai longe, porque somos pecadores. Não olha para as suas dificuldades, não olha para os seus pecados, irmãos, porque a mensagem não depende de você, a mensagem depende apenas dela. Você só tem que anunciar, e Deus é quem opera e faz a obra. Está aqui desse lado uma pessoa santa que nunca errou na vida, e desse lado aqui tem um bandido que está com 400 anos de condenação na cadeia. Se esse aqui disser 2 mais 2 é 4, ele está falando a verdade? E se esse disser 3 mais 3 é 6, ele está falando a verdade? A matemática depende dele? A conta vai estar errada por causa do que ele fez? É assim o Evangelho. Não depende de você. O Evangelho depende do que ele fez. Não é do que você, não é do que a gente faz. É óbvio que a gente tem que se consagrar, porque nós estamos levando a mensagem do eterno. A gente está levando a mensagem de Deus, a gente está levando a mensagem de salvação, e nós temos que fazer isso da melhor forma possível. Você está sendo usado como uma bolsinha que leva ouro.
ouro que pode enriquecer outras pessoas, que podem libertar essas pessoas, e a nossa tarefa é levar o máximo de pessoas que nós pudermos, e isso deve começar de dentro da nossa casa. De dentro da nossa casa, isso já deve começar. E não olhe, a gente não deve julgar, a gente não deve apontar as pessoas, porque a pessoa, você pode estar vendo o problema daquela pessoa, ou algo de errado que ela fez, mas você também tem coisa errada, é que a outra pessoa só não está vendo. Então, irmão, não podemos ser hipócritas, porque pecadores todos nós somos. Se for honesto e colocar na mesa aqui todo mundo que realmente pensa, deseja e faz, não fica um dentro dessa igreja, vai todo mundo embora. E não é essa, é todas as igrejas que existem, não é essa. Por isso, irmão, confia nele. A mensagem dele é poderosa para trabalhar e transformar a vida de todo aquele que crer. Glória a Deus por isso. Essa é a mensagem, irmão. Deus abençoe a todos. Agora nós vamos fazer uma oração para a ceia do Senhor, que nós vamos tomar a ceia, ok? E eu peço que todos agora se ajoelhem e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse copinho, ele tem, você abre aqui a parte de cima, tá? Você toma, primeiro toma, você abre, você toma, depois você vira, tira de bar, tem um pedacinho de pão, tá? Prático e fácil, simples, tá bom? Pode tocar os irmãos? Pode tomar. Aqui, vocês podem vir fazer a fila aqui, irmão. Faz a fila aqui, irmãos, irmãs e irmãos. Vocês peguem e voltam para o assento de vocês e podem ir tomando enquanto os músicos vai tocando, ok? Aí a hora que os músicos vê que já todo mundo tomou, aí eu subo aqui de novo e a gente canta mais um hino para nós encerrar, tá bom? Não precisa não precisa esperar. Vocês pegam, pode ir para o seu banco, toma, tá? Tira, toma, separa, depois se tiver um lixinho para colocar aqui, para a gente recolher, tá bom, irmãos? Isso aqui, irmãos, é cumprimento da vontade. Jesus Cristo não pediu muita coisa para nós, Ele pediu duas coisas, para a gente tomar a ceia lembrando dEle e a gente levar a mensagem dEle. Só uma coisa antes, só para vocês entenderem. Irmão, o que é mais difícil? Você pintar esse prédio todo, ou você convidar as pessoas para vir no culto? Qual que é o trabalho mais difícil? Pintar, né, irmão? Colocar andaime, subir. As irmãs iam conseguir, a irmã ia conseguir colocar os andaimes aqui, subir. Mas se falar só para convidar, né? Não é mais fácil? Jesus morreu na cruz por nós. Ele fez o mais difícil. E Ele só pede para a gente contar o que Ele fez. Ele não está pedindo para você morrer. Ele não quer que você seja crucificado na praça da sua cidade, nua ou nu, porque é isso que aconteceu com Ele. Salmos 22 está dizendo: nós víamos o seu corpo, nós o contemplávamos e dava para contar todos os seus ossos. É um modo poético do profeta que escreveu dizer: nós podíamos ver cada parte do seu corpo. Sabe por que eles fizeram isso? Para humilhá-lo no máximo que puderam. Imagina um homem santo como ele, um homem puro como ele. Arrancaram a roupa dele. Os judeus só usavam duas roupas, o vestido e a túnica. Arrancaram as duas peças de roupa dele e crucificou ele com a mão presa, para ele não poder esconder as vergonhas dele, as partes íntimas. Tudo isso para enxotar as pessoas. Humilharam o máximo que puderam. Uma morte lenta. Alguém morre aqui se fizer um furo no seu pé? Na mão? Dá tempo para você ir para o hospital, às vezes nem vai. Para vocês terem uma ideia, ele não levou uma pancada na cabeça. O sangue foi descendo, 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 descendo. Ali cumpre o que a Bíblia diz. Ele deu todo o sangue. Não é brincadeira. Ele morreu de hemorragia, drenou todo o sangue do corpo dele, para que nós pudéssemos ser salvos. E hoje Ele não pede para você morrer de hemorragia. Ele só pede: filho, conta o que eu fiz por vocês.
Não tenha vergonha do Evangelho, irmão. Ele não merece que a gente tenha vergonha. Ele não merece isso. Nós devemos levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Por mais que alguém fique bravo com você, por mais que alguém se irrite com você, por mais que alguém fique irritado com você, entenda, você está amando essa pessoa quando você fala de Jesus para ela. É a maior prova de amor que você pode fazer por alguém. Ela não sabe, ela não entende, mas você está sacrificando a sua amizade para falar a verdade para essa pessoa. Nós não podemos omitir essa verdade, irmão. É a única verdade verdadeira dessa vida, porque o resto passa e essa verdade permanece para sempre. Pode tocar, irmãos. Irmãos, só para quem tem curiosidade, a gente, quando vai trazer uma pregação, a gente anota algumas passagens bíblicas para não falar bobagem, tá? A gente estuda a pregação para não trazer qualquer coisa. Então, todos esses assuntos, vocês podem ver, estão todos embasados na Bíblia. Não é nada que a gente inventa da cabeça. Nós não temos nenhuma mensagem para trazer de nós mesmos para vocês. A gente só vai falar o que está na Escritura. E o nosso trabalho é esse. A gente ora bastante para Deus trazer uma palavra, uma mensagem, e às vezes Deus coloca no coração. Vamos abrir a Bíblia e dali então a gente prepara o chamado, isso é o sermão. O sermão é quando ele é preparado para trazer uma passagem realmente bíblica, e aqui a pregação será sempre cristocêntrica. O culto será para Deus. Mais alguma coisa, os irmãos, para falar? As irmãs, né? Todo segundo do mês, domingo do mês, o culto aqui, tá? Quem conhecer as pessoas, convidem para vir, gente, tá? Provavelmente a gente não vai aumentar essas quantidades de culto, porque a gente já veio de um local onde a gente tinha que ficar lá de segunda a domingo. E isso, gente, a lavagem cerebral ela é aplicada assim. É uma mensagem constante, sem parar na sua cabeça, tá? E aquilo acaba tomando conta da sua vida, né? Não, vocês têm que ir nos sábados, domingo, vão participar das festas da sua família, aniversário de criança, dos parentes, porque é ali que você vai estar pronto para anunciar o Evangelho. Ore a Deus para que Deus abra a porta da palavra. O que é abrir a porta da palavra que Paulo falava? É que Deus prepare a oportunidade para você falar. Alguém vai te chamar, vai te perguntar alguma coisa, vai querer saber. Isso é a porta abrindo. Se alguém te fizer uma pergunta, irmão, qualquer coisa sobre o lugar que você congrega, ou alguma coisa sobre a Bíblia, entenda, é Deus que está abrindo a porta, porque ninguém vai perguntar essas coisas. Ninguém, irmão. Porque se a pessoa está perguntando, é que já tem alguma coisa dentro do coração dela incomodando, e isso é Deus atuando na vida dessas pessoas. E você é o sacerdote, como foi falado, é você a pessoa que está levando a mensagem do Evangelho e a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos cantar mais um hino? Qual? 266. 266. 266. Nós vamos cantar dois hinos para nós encerrar. 266 e depois o 390, tá? 266 agora.